E aí, geeks? Esse é o nosso primeiro vídeo de dicas do Notion e você vai aprender fazendo na prática. A gente vai aprender como trabalhar com datas, como comparar, como fazer contas com datas. A gente vai aprender como usar algumas das funções mais importantes do Notion, como o if, o and e o or, que são funções para a gente fazer testes, para a gente comparar valores. Então vamos começar, que o vídeo ficou muito legal. Hoje eu vou mostrar para vocês como trabalhar com datas no Notion. Fazer contas, fazer cálculos, determinar marcadores, determinar se uma tarefa está atrasada ou não. E para isso eu vou usar esse meu template, que eu vou deixar o link para vocês, eu já tenho ele disponível. Eu vou mostrar para vocês como que eu fiz aqui no nosso GTD para calcular, por exemplo, tarefas atrasadas, tarefas que esfriaram, se eu terminei uma determinada tarefa hoje, nessa semana ou no mês, tá? Eu tenho aqui então uma lista de tarefas, e tarefas costumam trabalhar bastante com datas, né? A gente tem aqui, por exemplo, um campo vencimento. Eu vou usar esse campo para determinar, por exemplo, se uma tarefa está atrasada ou não. Então, para isso a gente vai criar uma nova propriedade. Vou vir aqui, Properties, New Property. Essa propriedade, ela vai ser do tipo fórmula. Vamos achar aqui a nossa fórmula. Vamos chamar ela de atrasada. E deixa uma interrogaçãozinha aqui, que é para a gente saber que ela vai ter aí uma marcação específica. E aí vamos fazer a fórmula, né? A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou construir essa fórmula por etapas, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é fazer um teste, né? Eu vou pegar aqui se a propriedade vencimento é menor do que hoje. Se sim, ele coloca aqui sim, que é o primeiro parâmetro dessa fórmula if. E se não, ele retorna aqui não. Tá? Então a estrutura dessa fórmula é essa, né? O if é o se uma determinada condição retorna verdade, ele usa esse primeiro parâmetro. Se ela retorna falso, ela usa o segundo parâmetro, né? Então vamos ver como é que já está com as tarefas que a gente já tem. Ele já preencheu aqui com sim, não e não, porque eu tenho essa primeira tarefa aqui com data de vencimento em 29 de maio. E eu estou gravando esse vídeo em setembro. Vamos trocar ela aqui para o dia de amanhã, dia 3 de setembro. E a gente vai ver que ela não está mais atrasada. Se eu colocar no dia de hoje, ele diz que está atrasada porque ele leva em conta os horários. E os horários de uma data exclusivamente, ela vai para meia-noite. Então ele acha, como eu já estou no meio do dia, ele acha que essa tarefa está atrasada, tá? Então se você quiser deixar as tarefas, o cálculo para um dia anterior, né? Ou seja, vamos mostrar aqui como seria isso. Vamos editar a fórmula de novo. A gente teria que fazer uma continha aqui com o nosso now. E aí então eu apresento uma nova fórmula para vocês, que é o subtrair data. É o date subtract. Essa date subtract, ela tem alguns parâmetros, né? Então eu já vou abrir aqui um parênteses e já vou fechar aqui para a gente não se perder, porque o que eu vou fazer é comparar a data que está aqui em vencimento com uma nova data que eu estou calculando aqui, que não é mais o now, ou hoje, ou agora, né? E sim uma conta que eu vou fazer com datas. Então eu vou subtrair do now dia. Então agora ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar a hora de agora, né? Data e hora de agora, tirar um dia e vai comparar isso com o próprio vencimento. Vocês já podem ver aqui que ficou não.
Então, antes ele achava que se o vencimento fosse no mesmo dia, como o dia já estava corrido, né, não é mais meia-noite, ele marcava ela como atrasada. Tá? Então, agora ela não fica mais atrasada se a data for a data de hoje. Beleza. Mas como a gente está falando de tarefas, esse cara não poderia ficar marcado como atrasado. Eu vou puxar essa data aqui agora, tá? Lá pro dia, para ontem. Então, aí ela vai ficar atrasada. E eu já vou fazer alguma coisa também para facilitar a nossa visualização. Que eu acho até que fica mais bonitinho quando a gente faz isso em alguns casos, tá? Sem exageros. Que vou colocar aqui no lugar do sim, eu vou pegar um ícone e aqui no Notion ou no Mac, né, eu faço Ctrl, Command, espaço. Vou buscar aqui por exclamation e vou escolher esse cara aqui para colocar lá. E isso é bem legal, né? Eu poderia colocar aqui um ícone que quer dizer que ela não está atrasada, mas eu acho que isso tira a estética, né? Eu acho que a estética fica bacana se a gente tiver um destaque para o que está atrasado e todo o resto eu não preciso marcar nada. Então, a primeira mudança é essa, para deixar bem claro quando está atrasado. E a outra coisa que a gente tem que levar em conta, como a gente está falando de tarefas, é se ela está concluída ou não. Então, essa tarefa que está atrasada, esse marcador não deveria estar aqui se o status da minha tarefa é um estado em que ela está pronta. Né? Não faz sentido eu continuar vendo uma tarefa marcada como atrasada se ela já está pronta, só porque a data que ela deveria estar pronta é ontem. Né? Ela já está pronta, então ela não deveria estar aparecendo como atrasada. Então a gente vai colocar aqui um outro filtro. Eu vou deixar aqui em pronta para a gente ver que esse carinha vai sumir daqui quando a gente colocar a outra condição na nossa forma. Então vamos editar aqui de novo. A gente está vendo a nossa forma. E aí, como eu expliquei para vocês, o if ele tem 3 parâmetros. O primeiro parâmetro nosso está sendo esse daqui. Ó. É onde eu estou comparando o vencimento com uma data subtraída de um dia. Mas a gente precisa de uma outra condição aqui. A outra condição que a gente precisa é saber se o status de determinada tarefa, né, para cada uma das tarefas, é pronto ou não. É de alguma forma considerado terminado. Né? Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui uma condição AND. O AND, o que ele faz? Ele vai testar que 2 condições só retornam verdadeiro se ambas forem verdadeiras. Se pelo menos uma dessas condições aqui for falsa, ela vai retornar falso. Ela vai retornar que não é verdade. Então, o nosso AND deveria fechar aqui, né? Porque ele vai fazer... Porque o AND vai, ou E, né? Ele vai fechar justamente a condição que a gente vai testar no nosso if, tá? Então, vamos lá. Então, eu já tenho uma condição aqui, que é se a propriedade, se a data de vencimento for menor do que uma data de hoje subtraída de 1. Então a gente adiciona aqui agora a outra condição que a gente vai adicionar dentro da função AND. E a função AND precisa de 2 parâmetros, né? Ela vai testar 2 condições e ver se as 2 são verdadeiras e só retorna verdadeiro se as 2 forem verdadeiras. E é isso que a gente quer. Então eu vou adicionar aqui a propriedade status. Se ela for diferente, né? É assim que a gente faz, uma exclamação igual representa o diferente de pronta. E a gente põe uma vírgula para fechar a função AND, né? E aí o botãozinho aqui da fórmula pronta se habilita. E a gente já pode ver que o nosso exclamação sumiu daqui. Vou fechar. A data, né? 1º de setembro, que é o dia de ontem. Esse vídeo está sendo gravado no dia 2 de setembro. E ela está em status pronta. Beleza. Teoricamente, está funcionando, né? Vamos colocar aqui nessa linha de baixo aqui, por exemplo, uma data de vencimento em agosto. Como ela não está em pronta, né? Ele reordenou. Como ela não está pronta, ela está atrasada. Mas o que acontece
se esse meu status aqui fosse cancelado. Cancelado também é o status terminal. E sendo o status terminal, assim como pronta, ela não deveria aparecer como atrasada do lado de cá. Então a gente vai ter que ajustar um pouco mais a nossa fórmula para levar em conta o cancelada. Nesse caso, então, a nossa fórmula não funciona, porque ela só conhece o status pronta. Como é que a gente faz, então, para adicionar aqui um outro nível de testes, sem perder o que a gente já fez para o pronta, mas também validar se ela está cancelada, porque aí são dois status finais para a gente, né? Então, vou editar aqui a nossa propriedade. A gente já usou o AND, nós vamos usar agora, então, o OR, né? Que é o E e o OU. Então, o E, ele só retorna a verdade se as duas condições forem verdadeiras, que é a condição 1 e a condição 2 forem verdadeiras. Quando a gente coloca um OU, um OR, ele vai retornar verdade se pelo menos uma das condições forem verdades. Se a condição 1 ou a condição 2 for verdade, ele retorna verdade. Então vamos colocar aqui uma função OR, e aí eu já vou fechar ela aqui porque eu vou querer testar. Só para a gente não se perder aqui nos parênteses, tem uma dica legal que é fazer a edição dessas fórmulas em algum editor que vai te ajudando com a indentação dos parênteses, né? Mas aqui a gente não tem tantos, ainda dá para a gente fazer pouquinhos assim. Mas o que eu adoto sempre como prática é abriu um parênteses, já coloca ele fechando, para não ter erro depois você ficar perdido quantos parênteses você abriu e fechou, tá? E o jeito de testar se elas são iguais, a gente tira o não, que é indicado pela exclamação, e coloca um igual duplo. Porque um igual simples é atribuição, o igual duplo é para testes. A gente poderia editar tudo de novo, mas eu vou aproveitar e vou só copiar isso daqui. Vírgula. Cancelada. Beleza, então esse nosso ou, ele vai falar se ela está no status final, que é ou pronta ou cancelada. Mas para o nosso teste todo, a gente não quer saber se ela está pronta e cancelada e retornar true, porque isso aqui está retornando verdade. Ou ela está pronta ou ela está cancelada. Ali no nosso caso ela está pronta ou cancelada. Na verdade a gente tem dois testes ali para validar isso. Mas no fim a gente só quer que a exclamação apareça se elas estiverem qualquer outro status que não seja pronto ou cancelado. Então a gente vai simplesmente negar isso daqui. E aí a nossa fórmula está feita. Como é que a gente valida? Bom, beleza, essas duas aqui estão com datas no passado, né? Essas duas primeiras aqui estão com datas no passado, que é 29 de agosto e 1º de setembro. Lembrando que hoje é dia 2 de setembro. E elas não estão aparecendo ali. Essa outra aqui, então, se eu for lá e colocar agora uma data no passado, vamos pôr aqui dia 31, mudou a ordem, gente, acompanhe que mudou a ordem, ela vai aparecer como atrasada. E é isso que a gente queria, né? Então, uma tarefa que está ainda em algum status que não seja final, que não seja cancelada ou pronta, e que tenha uma data no passado para conclusão, ela está atrasada. Está feita a nossa fórmula. Bom, uma coisa bacana que a gente pode fazer agora, então, é criar uma vista que vai trazer para a gente sempre as nossas tarefas atrasadas, para a gente dar uma olhada. Então, vamos criar aqui uma nova vista. Vou fazer uma vista de tabela também. Deixa as linhas. Pode abrir as páginas assim. Vamos chamar ela aqui de atrasadas. E aí vai ser bem simples da gente fazer isso, porque a gente vai só pegar aqui o filtro, pegar a fórmula que a gente acabou de criar, que é a atrasada, e marcar aqui se o valor é, ou podia até ter deixado o contém que estava ali, a gente pega de novo aquele ícone que a gente usou e pronto. Então o Notion consegue filtrar ícones, galera. Então a nossa única tarefa atrasada é essa daqui, e ela já está aparecendo aqui nessa view de atrasadas. Agora então, vamos tratar um outro conceito que tem no nosso GTD e que eu fiz inspirado no Thomas Frank, que é um cara que tem bastante conteúdo legal sobre Notion, que é tarefas que esfriaram. Tarefas que esfriaram são tarefas que têm prioridade marcada como alta, que aqui eu vou tratar como sendo a prioridade 1 ou a prioridade 2, e que já faz mais de 15 dias
atrasadas da data do vencimento. Então ela deveria já ter sido tratada, porque é uma de prioridade alta, e já faz 15 dias que ela não teve um status atualizado. Esse é um conceito bacana para a gente se autodisciplinar em torno do que a gente vem marcando como data de conclusão e do que a gente vem marcando como prioridade alta e baixa. Será que realmente era uma prioridade 1 ou 2, algo que já deveria estar pronto e faz 15 dias que não está? Então esse é o conceito por trás de uma tarefa que esfriou, tá bom? Vamos fazer então essa nossa fórmula? Vamos aqui de novo, criar uma fórmula. Vamos chamar ela de esfriou. E vamos editar essa fórmula. Vários dos conceitos que a gente vai usar aqui agora, a gente já usou na nossa fórmula de atrasada. Então eu não vou explicar todos eles agora não, mas vou fazer um processo incremental, da mesma forma que a gente fez com o cálculo das atrasadas. Então o primeiro teste que eu vou fazer aqui agora é se uma determinada tarefa é prioridade P1 ou prioridade P2. Então, como eu disse, nós vamos usar conceitos que a gente já usou. Abre o if e fecha o if. A gente abre o OR e fecha o OR. E aqui dentro do OR, a gente vai fazer os testes com a propriedade da prioridade. Então, se a prioridade é igual a P1 ou, que é a vírgula dentro da nossa função OR, se a prioridade é P2, então eu já vou usar aqui o nosso símbolo de snow, que está congelado. E se ela não for P1 ou P2, ela retorna vazio. Faltou uma vírgula aqui. Então vamos ver. Beleza. Essas três aqui estão marcadas com a nossa nevezinha aqui, porque as três ou são P1 ou P2. Então tá, uma parte da fórmula já está feita. Vamos seguir editando ela aqui para levar em consideração agora os outros fatores que a gente quer validar para dizer se uma tarefa esfriou ou não. Então agora sim a gente vai aprender uma fórmula nova, tá? Antes de mais nada, nós vamos colocar aqui um AND, porque eu vou adicionar uma nova condição de validação a essa condição que eu já tenho da prioridade. Então, eu abri um AND, fechei um AND, que engloba todo o nosso OR. Então, essa daqui já é a nossa segunda condição. Então, já ponho a vírgula e ela é a segunda condição. Vamos adicionar a primeira condição agora do AND. Essa condição vai ser a seguinte: se a data de vencimento está 15 dias atrás. Beleza? Então eu vou colocar aqui uma nova forma, que é date between, abre e fecha. Então essa função date between, eu vou achar ela aqui para a gente ver a ajuda dela. Tá aqui. O que ela faz? Ela retorna o tempo entre duas datas. Esse tempo você especifica também nos parâmetros dela. E quais são as datas que eu quero comparar? Eu quero comparar a data de hoje, então eu passo a função now. Now, lembrando, eu passo a data e hora. E a outra data que eu quero comparar é a propriedade que a gente tem de vencimento, que é quando a nossa tarefa vence. Se a minha data de hoje, comparada com a minha data de vencimento, numa determinada unidade, dias, for maior do que 15, essa é a minha condição. Então, o que esse date between vai fazer? Ele vai me retornar a diferença em dias, por isso está aqui dias, entre a minha data de vencimento e hoje. Então, se essa diferença for maior do que 15, a primeira condição do meu AND, que é toda essa formulinha aqui, vai me retornar verdadeiro, e a segunda condição vai me falar se ela é uma prioridade P1 ou P2. Então vamos ver como é que está aqui a nossa condição. Agora nenhuma está fria. Por quê? Apesar delas serem P1 ou P2,
nenhuma delas está vencendo 15 dias atrás. Volto a dizer, hoje é 2 de setembro, né? Então, todas essas aqui estão vencendo há poucos dias atrás. Eu vou pegar aqui, então, e escolher uma data lá de um mês atrás, 2 de agosto. E aí, ela deve aparecer, ela foi aqui para cima, né? Ela deve aparecer com a nossa nevezinha aqui. Então, tá certo. Até agora, a nossa fórmula tá funcionando, beleza. As outras aqui de baixo continuam não frias e essa aqui tá fria. Como agora a gente vai adicionar uma nova condição, eu vou mudar essas aqui todas para vencerem há mais de 15 dias. Todas elas vencendo há mais de 15 dias, todas elas P1 ou P2, então todas elas estão frias. Agora, então, a gente vai adicionar mais uma condição aqui. A gente tem que levar em conta também se ela está completa ou não, essa tarefa, que é o que a gente fez pro atrasado. Vocês podem ver aqui, né? Das 3 que a gente tem, uma está pronta, a outra está cancelada e uma está aguardando. Só que essas duas aqui, a pronta e a cancelada, não deveriam estar aparecendo como esfriou, elas estão prontas. Agora, então, o que a gente vai ter que fazer é aninhar, que é o nest do inglês, né? A gente vai como se botar um no ninho do outro, essas condições que a gente já tem. Então, lembrando, a gente dentro desse nosso AND aqui, a gente tem essa primeira condição, se a data é 15 dias atrás, e a gente tem uma outra condição, que também é uma condição, que é o OR, validando se uma prioridade é P1 ou P2. Agora, a gente vai ter que adicionar o teste para ver o status. Então, eu vou fazer um outro AND aqui e fecho ele lá no mesmo ponto em que a gente fecha todas as nossas condições. Porque a gente quer que tudo isso seja verdade. A gente quer que ela seja ou uma P1 ou P2 e tenha mais de 15 dias de atraso e não esteja completa, né? Então, eu adicionei o AND aqui, vou pôr a vírgula, porque tudo que eu já fiz continua sendo a minha segunda condição, e vou colar aqui a mesma formulinha que a gente tinha usado. Então percebam que o nosso botão continua ativo, então a fórmula tá perfeita, ela não tem erro de parênteses nem de vírgula. E o que eu colei aqui? Foi exatamente esse pedaço. Vamos olhar, só relembrar. Ele vai testar se o status é pronto ou cancelado e vai negar esse ou. O que quer dizer? Se ele for pronto ou cancelado, ele vai me retornar true. Mas eu quero que uma tarefa só seja esfriada se o meu status não for pronto ou cancelado. Então, o que a gente está falando aqui é que ele não é ou pronto ou cancelado. Vamos ver como é que está então. Perfeito. O que está pronto, apesar de estar com 30 dias de atraso, não está congelado. E o que está cancelado, apesar de estar aí com mais de 15 dias de atraso, também não está cancelado. Então, se a gente vier aqui mudar o status dessa daqui para aguardando, ela também vai estar atrasada, né? Mas ela também vai estar fria, porque ela é uma P1 que já está há mais de 15 dias sem ter nenhuma atualização. Tem mais uma coisa que eu gostaria de adicionar aqui, que é se uma tarefa está arquivada ou não. Aqui no GTD, o conceito de arquivada serve para a gente não apagar as tarefas que a gente já concluiu há muito tempo e deixar sempre elas ali, porque eu acabo fazendo, por exemplo, se eu tenho uma tarefa que vai levar alguns dias, eu tenho que tirar um print de um comprovante, deixar ali e ver se daqui a um tempo ele está resolvido aquele assunto, qualquer coisa que eu adicione de informação numa tarefa, ela pode me servir lá na frente. E isso traz também junto um conceito do Second Brain, do Tiago Forte, que é um livro que eu recomendo bastante, que é a gente não apagar. Se a gente precisar resgatar qualquer informação do passado, ela vai estar aqui. Mas se eu não tiro de alguma forma ela do meu dia a dia, ela vai estar sempre ali aparecendo, mesmo pronta. Essas tarefas vão estar ali acumulando, aparecendo na minha navegação o tempo todo. Então, eu coloquei o conceito aqui de tarefas arquivadas. Quer dizer, as tarefas arquivadas são aquelas que eu jogo para um arquivo e que, se um dia eu precisar, ela está lá. Por que isso daqui afeta o nosso conceito de esfriou? E depois eu vou atualizar até as nossas tarefas atrasadas. Porque se ela está arquivada, ela não deveria aparecer aqui para mim no filtro de esfriou.
Então, eu vou adicionar essa condição também aqui, a nossa formulinha aqui do esfriou. Ela já está ficando bem complexa, né? Mas vocês percebem que quando a gente vai construindo parte por parte, conceito por conceito, a gente acaba tendo mais facilidade de construir o nosso racional e também a nossa forma. Eu vou então adicionar aqui uma nova AND e fazendo do mesmo jeito, né, galera? Põe o AND, abre parênteses e no fim de todas as nossas condições, eu coloco aqui um outro parênteses. Ele está dando aqui um erro, né, que essa função AND tem poucos parâmetros. Eu venho aqui, adiciono uma vírgula. E mesmo eu colocando a vírgula, ele ainda está dando erro, mas é outro erro, né? Então, antes, ó, ele estava falando que eu não tinha argumentos suficientes para a minha função AND. Aí eu coloco uma vírgula, ele sabe que eu tenho dois argumentos, mas o primeiro argumento está vazio, então ele não consegue, digamos, entender ou compilar, né, essa fórmula que eu estou criando. Se eu quiser só validar, eu coloco aqui, por exemplo, ó, o true. E aí, beleza, o botãozinho habilitou, porque o meu AND agora tem duas condições. Uma delas eu estou forçando, né, essa daqui com um true, com verdade, e todo o resto ele está calculando. Então, eu vou tirar o true daqui. E o que eu quero comparar agora é se a propriedade arquivada está checada ou não. Só vai aparecer esfriou se ela não estiver arquivada. Eu checo se a propriedade arquivada é falso, não está checado. Vamos lá ver como é que isso vai funcionar. Fecho aqui. Vou rolar aqui um pouquinho para o lado, fechar isso daqui para a gente poder ver tudo, né? Então, a gente tem hoje aqui duas tarefas e elas estão cumprindo tudo o que a gente precisa. Elas são P1 ou P2, elas têm mais de 15 dias passados do vencimento delas e elas não estão prontas, não está nem pronta nem cancelada, né? Então ela está aqui num outro status. Então o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente checar essa caixinha aqui e o meu esfriou deve sumir daqui. Tá lá, tá lá. Aê, perfeito. Voltando aqui, ele volta, ele reordena, hein, gente? Voltando aqui, ele volta, reordenou, as duas estão lá. Boa! Então, isso termina com a nossa fórmula do esfriou, e a gente pode vir aqui e fazer a mesma coisa, e criar também uma visão do esfriadas, que a gente vai poder ver quais são todas as nossas tarefas esfriadas. E para isso, basta a gente vir aqui, escolher a nossa fórmula esfriou, e do mesmo jeito a gente filtra se ela tem aqui o nosso ícone de neve. Vou salvar aqui, porque esse template já está compartilhado. Então, a gente pode ver todas as nossas tarefas esfriadas e as atrasadas. Nesse caso, elas estão coincidindo, né? Porque elas têm prioridades altas e porque elas estão mais de 15 dias atrasadas. Eu vou mudar uma delas aqui, essa daqui, para ficar só um dia atrasada. E aí ela vai sair do esfriaram, mas continua aqui no atrasadas. Ó. Ela continua aqui no atrasadas, né? Essa nossa view tá aqui atrasada. E a gente já vê aqui que ela esfriou. Ela esquentou, digamos, né? Ela não tá mais fria. É só olhar aqui também e ver que só tem uma tarefa agora. Legal? Por fim, eu não vou mostrar aqui agora no vídeo, mas eu também vou colocar esse conceito de tirar as arquivadas de dentro das atrasadas. Valeu, galera. É isso que eu queria mostrar para vocês nesse vídeo. Espero que tenha sido útil aprender aí como tratar formas, como fazer um processo incremental de construção de uma forma que pode ter bastante complexidade. No próximo capítulo ou no próximo vídeo das nossas dicas de Notion, eu vou trazer outras fórmulas de data para a gente ver como estamos avançando na nossa semana, no nosso dia ou no nosso mês. Valeu, tchau!